E hoje, no Lagoa News, estamos novamente com Tatiane Garcia, uma gestora e consultora comercial, para falar de um assunto muito atual: como abrir o primeiro negócio. Como ela mesma diz, ela pode ajudar a sua empresa a sair do modo de sobrevivência. Bom dia, Tatiane, tudo bem? Bom dia, Davi. É um prazer estar aqui novamente. Que bom. Semana passada a gente conversou um pouquinho por alto, né, sobre o mundo das finanças e sobre abrir o primeiro negócio, mas assim, muito por alto. Hoje a gente vai tentar entrar um pouquinho nos meandros, né, de como abrir o primeiro negócio. E para começar essa pauta, eu queria te perguntar se é possível abrir um primeiro negócio sozinho, ou se é preciso de administradores, consultores comerciais como você, já de início. Olha, é possível, mas em algum momento você vai esbarrar na necessidade de ter o trabalho aí de um consultor, de um administrador que entenda, porque o difícil não é abrir uma empresa, mas mantê-la aberta. Então, normalmente os empreendedores eles esbarram em questões que são indissolúveis, e aí é necessário alguém com experiência para nortear. Inclusive um contador, nesse caso, às vezes é bom, às vezes eu ouço pessoas dizerem, já contrata um contador de confiança, alguém de confiança. E outra coisa, uma pergunta acho que é muito importante, há uma pessoa que assume todas essas prerrogativas, que faz todos esse trabalho de consultoria, de administração, ou isso são possibilidades totalmente, áreas totalmente diferentes? Olha, dentro de todo esse escopo, nós não assumimos papéis de outras pessoas, porque o contador ele estuda unicamente para isso. Então, o consultor ele foca mais em administrar os riscos, reduzi-los, né, otimizar os recursos. Então, o contador ele tem um papel completamente diferente, né, ali na redução de impostos, norteando aí para não cair de repente numa malha fina, essas coisas que geralmente é um trabalho do contador. O consultor ele já entra em fazer a análise ali, o cálculo, entender se ele está pagando muitas taxas, tentar otimizar e reduzir esses custos. Nosso trabalho ele é lado a lado. Nós trabalhamos lado a lado com o contador na maioria das vezes. Muitas vezes você vai tentar economizar e vai perder essas diferentes áreas que precisam fazer parte do negócio. Todas elas precisam ser assistidas. Agora falando assim, a gente sabe que muitas vezes a primeira barreira para se abrir o primeiro negócio é justamente a falta de dinheiro, a falta de capital, que às vezes é o motivo do que as pessoas querem abrir, ou ter uma segunda renda, ou ter uma renda pessoal. Como se manter saudável financeiramente e ainda assim iniciar um projeto novo? Olha, existe uma metodologia dentro do mercado financeiro que nós usamos que chama 50-30-20. Então, o que acontece? 50% de tudo que você recebe precisa ser destinado aos seus gastos fixos, 30% disso vai dentro dos seus gastos variáveis, então nós podemos montar um planejamento para que dentro desses 30% você consiga se organizar a longo prazo e 20% é para você investir. Essa técnica também ela pode ser usada dentro do negócio, então são momentos diferentes e aplicações diferentes também. Nós trabalhamos de diversas formas, né, e entendendo também o porquê, o como, né, onde, e aí nós montamos várias análises de risco, viabilidade, entendemos oportunidades e ameaças dentro desse planejamento e principalmente qual é o capital que o meu cliente tem para investir, porque muitas vezes ele vai querer abrir uma empresa daqui a um ano e o capital que ele tem não supre. Então, nós precisamos recalcular a rota e entender exatamente o que ele tem. Quando você fala de gastos fixos e variáveis, é importante entender, né, que o pessoal entenda, que para uma pessoa um gasto fixo seria, por exemplo, a conta de luz, estou correto? Luz, água, aluguel, mas usando os 50, 30, 20 dentro da empresa já é outra coisa totalmente diferente. Ou porque não? Os 30% ele vai ser diluído ali em campanhas de marketing, né, novos investimentos que uma empresa precisa fazer. Eu quero comprar um material novo aqui para a empresa. É uma aquisição? Então nós vamos programar dentro desses 30% uma verba para que isso possa ser adquirido. E os 20% nós voltamos ele em investimento e em reserva de emergência para esse cliente, né? Porque para a empresa não ficar no modo sobrevivência, ela precisa ter
um capital de giro, né? Uma reserva de emergência, para que ela não fique suscetível à oscilação do mercado, né? É importante, a gente sabe que ter um planejamento, justamente dentro disso que a gente está falando aqui, Sim. é importante para iniciar. Mas como que se parece, né? Para o público ter uma ideia de como que se parece com esse projeto, e já é preciso saber quanto vai se investir, ou isso é feito de acordo com que o projeto é colocado em prática? Essas respostas, geralmente nós entregamos dentro da consultoria a partir de algumas análises. Primeiramente, eu preciso entender o que o cliente quer fazer, né? Depois, entender como ele pretende fazer e por quê. Dar sentido para o planejamento dele é a minha maior prioridade, porque, na maioria das vezes, muitas pessoas que iniciam um negócio, ela perde ali a essência do negócio e desiste no meio do caminho. Então, primeiramente, é entender se o porquê ela quer abrir essa empresa está caminhando junto com as suas expectativas. E aí, dentro disso, eu vou entender o como, o onde, e aí eu faço esse planejamento, entendo quem é a persona ideal, né? Onde esse público está localizado, o que esse público consome, né? O que esse público ele interage, como ele interage com esse seu serviço ou produto, e aí eu vou entender exatamente onde esse público está. E se o lugar que você quer abrir essa empresa atende essa necessidade, né? Entender o ticket médio do seu cliente, a idade dele, isso tudo é muito fundamental para que você não se perca em mar aberto sem saber aonde a sua empresa está indo, quem ela quer atender, onde ela quer chegar. Agora uma pergunta, uma curiosidade. Você já viu casos em que você iniciou essa consulta com essa pessoa, iniciou esse projeto de análise e tudo, e o porquê não estava tão aquém da expectativa, não estava tão próximo das expectativas e ficou um pouco aquém e teve que mudar a trajetória? Normalmente é isso que acontece. Engraçado, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tem um lado mais sinestésico e ela tá indo mais, ela tá buscando mais algo que seja visual. Uhum. Então, eu sempre busco trazer os sistemas representacionais dentro da necessidade que ele tem, tanto de vida, quanto de planejamento, quanto de sonhos. Uhum. Já aconteceu muitas vezes de chegar em uma empresa e abrir, porque é um modelo de negócio padrão, e a gente personalizar esse negócio de acordo com a necessidade do mercado. Então, eu peguei esse modelo de negócio, entendi qual é a carência do mercado, para personalizar, para readequar, para não ser mais um negócio. Por exemplo, barbearia tem várias, mas um modelo de barbearia que seja personalizado, diferente, essa é a minha especialidade. Assim também já fizemos em clínica odontológica, salão de beleza, transformamos salões em salões terapêuticos. Então, tem várias para ver justamente assim, porque às vezes a gente que não é leigo, né, a palavra, a gente não tem noção dos termos e tudo, mas basicamente é entender o que o mercado, o que as pessoas estão procurando e principalmente o que de diferente vai ter dentro do mercado, que é a pessoa, que vai aí sim ela vai conseguir melhorar e assim o negócio vai conseguir deslanchar. É isso? Exatamente. Dentro dessa pesquisa de mercado, eu vou entender o que tem, o que já existe dentro da sua escolha. Então, suponhamos que você escolheu um mercado X, e existem vários desse mercado X. Mas qual que é o diferencial que é necessário existir para que o público ideal seja alcançado? Em massa, tem muitos supermercados, por exemplo, mas o supermercado ideal para aquele perfil de pessoa que você busca atender, talvez ele precise de algumas remodulações, e aí a gente cria essas remodulações para você ser inédito no mercado. Okay. Por último, para fechar, os riscos de abrir um negócio são muitos, a gente já falou de alguns deles aqui. Como manter a sua empresa de pé, mesmo com os contratempos? Ou seja, como manter a sua empresa e tirar ela do modo de sobrevivência? É necessário planejamento. Sempre vou bater na mesma tecla. Selinho de planejamento na tela, gente, por favor. Planejamento. E aí, toda empresa ela precisa de uma reserva de emergência. Então, quando o empresário ele começa a aplicar o 50-30-20, lembrando que isso não é uma regra universal, tá? Cada empresa precisa de um período de reserva de emergência. Personalizado. Exatamente. É muito personalizável. Esse modelo deu certo para muita gente. Eu sempre falo isso, a gente não pode generalizar as coisas. Então, talvez a reserva de emergência desse cliente em específico, ela seja de 3 meses, de 2 meses.
Geralmente o padrão é 6. Uhum. Mas nós criamos um planejamento para ter uma reserva de emergência dentro desse 50, 30, 20, se ele se aplicar à empresa. Uhum. E aí nós vamos construindo essa reserva. A empresa sai do modo sobrevivência por causa dessas previsões que nós criamos. Tatiane, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui novamente. Igualmente. Pessoal, um bom dia e até a próxima.